boa noite a todos, Mojubá. Eu quero primeiramente agradecer a todos que se inscreveram no nosso canal, curtiram a página, Instagram, Facebook e pedir, evidentemente, que falem para os amigos para que eles se inscrevam no canal, né? Deixa lá aquele sininho azulzinho para poder receber toda semana, às quartas-feiras, às 19 horas, os vídeos com os temas, com perguntas e respostas que nós vamos fazer no canal. Então, falando disso, hoje eu quero responder, vou fazer um vídeo respondendo algumas perguntas que chegaram pelo canal, e-mail, no próprio Facebook. É uma forma da gente interagir e responder algumas dúvidas. Claro que eu não vou aqui me aprofundar e falar muito de axé, né? Eu acho que isso é muito particular e a ideia não é essa, né? A ideia é um bate-papo de uma forma agradável e que a gente possa trocar informação, tá bom? Então, lá no canal, a Sônia me fez uma pergunta: por que uma religião tão tradicional como o candomblé requer tanto dinheiro, sendo que se prega muito a caridade? Então, Sônia, é assim, realmente o candomblé é uma religião muito tradicional, né? É uma religião muito antiga. Dentro disso, se você não o conhece, o candomblé, acredito que conheça para fazer tal pergunta, que o candomblé ele é muito baseado em culinária, né? Todos os nossos orixás, para que nós possamos reverenciar os nossos orixás, rezar, cantar, louvar qualquer orixá que seja, nós precisamos fazer uma comida. Seja um ebô de Oxalá, seja um axoxô para Odé, seja um omolocum de Oxum, tudo isso vai, primeiramente o candomblé se inicia na cozinha. Por isso a cozinha é tão importante dentro do candomblé. E para que a gente faça isso, requer sim dinheiro, né? Tudo tem custo, né? Mesmo antigamente, mesmo as roças de candomblé antigas, centenárias, que nós temos as casas matrizes até hoje, requer dinheiro para que nós façamos isso, né? Não entrando no mérito das demais religiões, mas acredito que você também saiba disso, que toda a religião, seja católica ou evangélica, eles têm dízimo. E nós dentro do candomblé não temos o dízimo. Nós dentro do candomblé temos a nossa fé e a coragem, né? Então precisamos fazer as nossas comidas, as nossas obrigações, que vai muito além da cozinha, né? São as vestimentas para o orixá, são os nossos ibás, são os alacás, são as paramentas para os nossos santos. Tudo isso sim custa muito dinheiro, né? E o candomblé, diferentemente da Umbanda, ele cuida de nós como um todo. A Umbanda pratica uma caridade num sentido de orientação, como nós no candomblé também praticamos. Então nós também damos uma orientação, uma palavra para uma pessoa quando chega, né? Mas para que nós possamos cultuar os nossos orixás, é necessário sim que às vezes façamos um sacrifício, juntamos um dinheiro aqui, juntamos um dinheiro ali. Mas assim, não é impossível. Eu tenho certeza que se você fizer com fé, com opinião, você consegue, tá bom? Depois aqui tem uma outra pergunta, que é assim: por que os orixás Oxum e Obá não se dão? Então é assim, gente, essa é uma história, é um itã bem conhecido já, que fala dessas duas iabás, o porquê elas se chocam muito. Tudo isso se deu por conta do amor e a rivalidade delas, de Oxum e de Obá, por conta do amor de Xangô, né? Então Xangô amava muito Oxum, Oxum já era esposa de Xangô, e Obá era apaixonada por Xangô e queria por todo custo que Xangô olhasse para ela com a mesma intensidade, com os mesmos olhos que ele olhava para Oxum. Oxum muito faceira, Oxum muito determinada, com todos os seus dotes culinários e todo aquele seu jeito. Então Xangô era muito apaixonado por Oxum. Então Oxum também, com ciúmes, sabendo que Obá queria fazer tudo isso, Obá foi perguntar a Oxum o porquê, o que tinha
Oxum que Xangô amava ela incondicionalmente. E ela, persuasiva, um pouco maldosa, né, disse que arrancou uma das orelhas, que foi a esquerda, e colocou numa sopa. Iobá, alucinada, querendo o amor de Xangô, fez isso, né? Então, quando ofertou a comida a Xangô, ela tinha cortado a sua orelha esquerda e colocado nessa comida. Xangô, evidentemente, espraguejou Obá, não quis saber dela, e ela, furiosa, evidentemente, acabou tendo essa rivalidade entre Oxum e Obá. Agora vejam, dentro das casas de Candomblé, nas nossas casas, o que acontece? Pode acontecer de Oxum e Obá chegarem numa casa de Candomblé, a manifestação acontecer? Pode. Não vai haver rivalidade, viu, gente? Não vai ter briga, elas não vão se atracar no barracão, né? O orixá, ele vai simplesmente, ao momento que Oxum estiver dançando, Obá, ela se retira da sala de Candomblé. Ela fica andando na casa de Candomblé enquanto Oxum está dançando. E Oxum a mesma coisa. Quando Obá está dançando, ela se retira da sala, permanece na casa de Candomblé. Então, ainda assim, as energias se respeitam, tá bom? Porque a Airá é tão importante no Efon, sendo que nós louvamos Oxum, Oloque e Iroko como se fossem os principais, né, do Axé Efon. Então, assim, quando a gente fala de Oxum, fala de Oloque, a gente está falando realmente do Axé em si, da proporção do Axé Efon em si. A grande matriarca do Efon é Oxum, né? E a Toru Efon, né? A gente já sempre fala dessa forma. Oloque realmente é o grande rei da montanha, a grande montanha, e em Lokiti Efon, Ekiti Efon, como alguns falam também. Isso é a montanha. Então nós estamos falando da divindade Oloque, que é realmente o patrono do nosso axé. Agora, Airá, justamente porque Airá é um orixá branco, né? Então ele está muito próximo ao Oxalá, que também é de grande importância dentro do Efon, né? Porque nós, no Efon, cultuamos Oxóquien, sim, evidentemente, mas cultuamos, para nós, o nosso culto maior é do velho, né? Então o Efon, nós fazemos águas de Oxalá, né? Para nós a grande importância são as águas de Oxalá, né? E Oxalá, né, com a ligação de Airá, que é o pai, né, que todos sabem de várias histórias de Airá com Oxalá. Então, por conta disso, dentro das qualidades de Airá, existe uma que é a suprema energia de Airá para o Efon, né? Então, Airá é importante tanto quanto, né? É um orixá. Oxum, orixá, a matriarca. Oloque é a nossa divindade maior, né? E Iroko, a importância de Iroko não é só no Efon. A importância de Iroko são em todas as nações, né? Foi através de Iroko, através da árvore de Iroko, que os orixás desceram e chegaram à terra. Por que despachar a porta e qual o significado do Jinká do orixá quando ele chega? Bom, despachar a porta, nós estamos falando do quê? Primeiramente, a gente, para falar de despachar a porta, da saudação a Exu, de pedir licença a Exu que se entre à casa de Candomblé, ou que você saia e tenha um bom caminho, a gente tem que falar da água, né? Mas eu vou falar bem rapidinho, porque isso pode ser um outro assunto para um outro dia. Tudo, a água é vida, né? Seja no Candomblé, seja na nossa vida fora. Tudo a gente precisa da água, né? Então, quando você abre a porta da casa de Candomblé, que você pega a água para despachar a porta ou para despachar a rua, como as pessoas falam, nós estamos primeiramente pedindo a Exu, a Onã, que é a divindade do caminho, né? Licença para que a gente entre à casa de Candomblé, que purifique o nosso corpo com aquela água e que você tranquilize a terra, né? Que você apazigue a terra, né? Tanto para entrar quanto para sair, porque quando a gente sai da casa de Candomblé, a gente também deve jogar a água na rua e pedindo que Onã dê um caminho tranquilo para nós, para que tranquilize o nosso caminho, para que a gente não tenha dissabores a chegar ao local que a gente vá, seja da casa de Candomblé para a sua casa, para o seu trabalho. Então é importante, e isso é um hábito que todas as pessoas
tem que ter dentro da casa de candomblé. Não só na chegada, mas na saída também você deve pegar a água e jogar à rua, pedindo um bom caminho, um caminho tranquilo, para que você abrande a terra que você vai pisar, tá? E o Jincá do santo nada mais do que como se fosse a sua identidade, né? Todo orixá ele tem a sua identidade. Ainda que a gente fale de Oxóssi e tenha 10, 20 pessoas manifestadas a essa energia dentro da casa de candomblé, cada uma é de um jeito. Cada um se manifesta de um jeito. Então o Jincá é como se fosse a identidade do santo, da mesma forma que o Ilá é a identidade daquele orixá. Então todo orixá tem a sua identidade peculiar, do seu jeito, a sua forma, como todos nós seres humanos, cada um é de um jeito, né? Cada ser humano é de um jeito, tem algo que vai diferenciar eu de você, de uma outra pessoa e dos demais. E o orixá a mesma coisa, ainda que nós vemos 4, 5 manifestações do mesmo orixá. Então, o Jincá, ele significa a identidade daquele orixá. O Ilá significa a identidade daquele santo. A forma com que ele chega, que ele se mostra, que ele está presente, é o Jincá. É a forma que ele demonstra que ele está ali naquele momento, como se fosse um grito de guerra, o Ilá, como se fosse uma manifestação do seu nome, né? Não tem nada a ver com o Uruncó, tá? O Ilá é uma coisa, o Uruncó é outra, tá bom? Então, eu espero que tenha dado para vocês entender. E aqui eu tenho uma última pergunta que diz: a Umbanda e o Candomblé são iguais? Não. A Umbanda e o Candomblé não são iguais. São religiões espiritualistas, espíritas, que trata de divindades e de espíritos, de entidades, mas são religiões completamente diferentes. A Umbanda é uma religião nascida no Brasil, a Umbanda é brasileira. O Candomblé é uma religião de matriz africana, né? O Candomblé cultua orixá, né? Orixá, Vodum, Inquice. A Umbanda cultua as entidades, Caboclo, Boiadeiro, Preto Velho, Exu, Pombagira, né? São essas entidades que são cultuadas na Umbanda. A Umbanda acabou adotando os nossos orixás do Candomblé de uma forma muito carinhosa, de uma forma muito amável, né? Mas é uma outra energia, tá, gente? Então, a gente não pode confundir, com todo respeito, evidentemente, a gente não pode confundir e dizer que o orixá do Candomblé está manifestado no mesmo orixá da Umbanda, porque não é. Os nossos orixás reconhecem os oriquis. Os nossos orixás do Candomblé reconhecem a comida, a reza iorubá, seja a língua que for, né? E na Umbanda, a Umbanda é brasileira, né? Então, nós acreditamos na Umbanda quando a gente fala do Caboclo, do Boiadeiro, do Preto Velho, que eles sempre têm uma mensagem de carinho, uma mensagem de tranquilidade para passar para nós. Enquanto no Candomblé, o orixá, ele nos dá um abraço, né? E neste abraço, ele te transmite uma mensagem tanto quanto a Umbanda transmite oral, né? Através de uma entidade, né? Então, essa é uma das diferenças. Existem várias diferenças, mas o resultado final, a ideia é a mesma. A ideia é o oculto, é praticar, né? É a louvação, é a devoção ao oculto, ao invisível, porque nós acreditamos muito no invisível, né? Nós acreditamos na pedra, nós acreditamos na água, né? O Candomblé acredita nas forças da natureza, e através das forças da natureza os orixás se manifestam. E a Umbanda acredita nas entidades que tiveram vida e que têm algum ensinamento a nos passar ainda. Estão em evolução ou são evoluídos e nos passam orientação. Então, essas são as diferenças positivas. A gente não tem por que fazer comparação, fazer questões negativas, porque a Umbanda transmite amor, o Candomblé também, de forma diferente.
né? O candomblé é uma religião de matriz africana. E a religião melhor para você, seja um Umbanda ou seja o candomblé, é a que te veste melhor. É a que te coloca como um ser humano em evolução da melhor forma, né? Então, o candomblé para mim é a roupa que me vestiu muito bem. O meu caminho se deu ao candomblé. O meu destino se deu ao candomblé. Mas tem pessoas que o destino dela é Umbanda. Então não adianta esta pessoa querer ir para o candomblé, porque o destino dela é propagar a Umbanda. Nós não falamos sempre do destino da pessoa ser babalorixá, ser sacerdote no candomblé. Não é um destino. Então existem pessoas que têm o seu destino para ser um zelador da Umbanda. Passar orientação, ensinar a Umbanda para demais pessoas. E existem pessoas que têm esses dois caminhos, sabendo respeitar a linha de uma e de outra, que são diferentes. Porém, se comunicam, se dão bem. Não existe rivalidade, viu, gente? As pessoas que fazem a rivalidade entre a Umbanda e o candomblé são pessoas que ainda não entenderam a mensagem real das duas religiões. São religiões irmãs, são religiões que devem se unir, né? E a luta que nós temos e a luta que eu faço é justamente essa. O candomblé e a Umbanda têm que se unir. Cada um é o seu formato, cada um tem a sua roupa, cada um tem a sua cara. Mas o propósito é o mesmo, é a liberdade do culto, é a liberdade religiosa, é poder tocar os seus atabaques, cada um nas suas casas e serem respeitados, tá certo? Então, é isso, gente. Se vocês tiverem mais perguntas, podem colocar nos comentários, no canal, pode colocar na página também do Axé e a gente vai fazer um outro vídeo e responder todas as perguntas para vocês, ok? Então, muito obrigado. Não se esqueçam, inscrevam-se no canal, deixem alerta o sininho, curta a rede social, Instagram, Facebook e quarta-feira que vem a gente se vê de novo. Obrigado, gratidão.